povo para Deus. Mas o profeta traz de Deus para o povo. Quem entendeu, diga comigo. O sacerdote leva a petição do povo para Deus. E o profeta traz de Deus para o povo. Nessa época funcionava dessa forma. E hoje não é diferente. Nós somos intercessor, oramos pelo povo. O que acontece quando o profeta Ageu, ele é tomado pelo Espírito de Deus para reconstrução? Porque reconstruir não é fácil. Tem muitas pessoas que acham que reconstruir é fácil. Não é. Reconstrução do templo físico, tá? Mas é o espiritual que Deus quer. Deus não só quer o material. Deus não quer ver você na miséria. Deus não quer ver você de qualquer maneira. Deus quer ver você bem espiritual, material e com a sua igreja sendo abençoado. Só que como aqui o pastor Fábio ele falou algo, vou pegar um gancho. Enquanto nós estivermos na terra, existem bandeiras de igreja. E quando nós estivermos na terra, existem pastores. Mas quando eu e você chegar no céu, vai ter somente um pastor. Um todo-poderoso. Alabassuri, calabassuri, nasce. O porém é que o povo estava acostumado, o povo estava sofrendo, e após retornar, o retorno nunca é fácil. Deus levanta um profeta e começa a falar que tem que reconstruir o templo, mas não tinha material velho. Não tinha aquele material a qual estava acostumado no templo de Salomão. Só que Deus não está falando da construção, tá? Somente material, Ele está falando de dentro para fora. Muitas das vezes nós queremos ser cheios do Espírito Santo, nós queremos ser cheios de Deus, mas tem que ser de dentro para fora. Existe uma coisa na vida do crente que não pode mudar: é palavra, jejum e oração. Só que hoje estão se preocupando com muitas outras coisas e esquecendo que a seara é grande, mas também tem que ser tratada. Nem todos que têm título de pastor é pastor. Nem todos que têm título de presbítero é presbítero. Nem todos que têm título de evangelista é evangelista. Nem todos que têm título de missionário é missionária. Porque quem tem amor pela obra se lança pela obra, se sacrifica pela obra. O porém é que hoje nós estamos vivendo um tempo, e esse tempo ele está difícil. Por quê? Porque hoje as pessoas estão escolhendo e não decidindo servir a Cristo. E naquela época também não era diferente, presbítero Joselino. Quando Ageu ele começa a falar que o templo tem que ser feito para adorar, o templo tem que ser reconstruído para adorar a Deus. Alguém vira e fala: não tem condição, está tudo destruído, olha, a cidade é toda aberta. Mas só que Deus, Ele é o dono do ouro, da prata e de tudo que é na terra, e até de mim e de você Ele é dono. O porém é que muitas pessoas falam de Deus, mas não acreditam no que Deus pode fazer. O que eu quero dizer para você nessa noite é: Deus ele pode modificar a história se Ele quiser, em um sentido, em um minuto, em segundos. Mas só que nós temos que entender o projeto de Deus na nossa vida. E tendo uma coisa: ou você renuncia o mundo, ou Deus não vai caminhar contigo. Ou você renuncia o Egito, ou Deus não vai caminhar contigo. Você pode ter um título, você pode ter chamada, mas tem que ser diferente. O porém é que o profeta ele vem trazer algo de Deus, e alguém não estava. Não tem condição. Nós temos que entender que quando Deus levanta alguém, não é para agradar o homem, não é para agradar o inferno, é para tratar de ovelhas. E como foi dito aqui no começo, tratar de ovelha não é fácil, porque você tem que ensinar, você tem que discipular, e vai ter uma hora que a ovelha vai falar assim: eu vou embora, e você tem que deixar ir. Só que com Jesus não tem para onde
Só que nós entendemos que tem muita gente que estão deixando de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade do homem. E aí chega Deus e fala, vamos ter que reconstruir. Mas não tem condição, vamos fazer simples. O importante é adorar. Quem está entendendo, glorifica. Tem muita gente que quer mostrar para o homem que Deus está falando. O importante é me adorar, porque as outras coisas eu trarei até agora. Só que nós entendemos que o povo de Deus ele se perde por poucas coisas. Ele acha que a bênção está no dinheiro. Ele acha que a bênção está na aparência. E Deus nunca olhou para isso. Deus não está olhando para o que você tem ou para o que você aparentemente parece ser. Deus quer adoração de dentro para fora. E como é que vai começar a reconstrução? Não tem condição, mas tem o povo. Deus fala, vai até o povo. Por quê? O povo se unindo é uma grande potência. A Bíblia vai dizer para nós que o reino dividido ele destrói a si próprio. Assim é a família, assim é a igreja. Então nós temos que entender que Deus ele complica, descomplica e depois ele explica porque ele complicou. O porém é que estão acostumados com alguém levando a Deus. Só que agora o profeta chega e fala, não, Deus quer dessa forma. E alguém pensa falar assim, como é que o profeta vai falar que Deus quer dessa forma e a pessoa não vai atender porque estavam distante de Deus. O porém é que o negócio ficou mais grave porque as pessoas que eram ancião e já tinham convivido na presença da glória, na presença de Deus, agora eles começam a falar com os mais novos, não vamos fazer, não tem condição. E Deus fala, não. Eu sou o dono da condição. Eu sou o Deus que faço. A porta que eu abro ninguém pode fechar. Se me adorar, eu vou derramar. Se me adorar, eu vou batizar. Se me adorar, eu vou fazer algo maior do que eu fiz no princípio. Só que nós, seres humanos, nós olhamos para a dificuldade. E tem momentos que a dificuldade ela vai te travar. E se você ficar parado, você não vai chegar a lugar nenhum, porque alguém vai te criticar, alguém vai dizer que você não consegue, alguém vai dizer que você não tem capacidade, alguém vai dizer, mas Deus precisa de um para fazer a diferença. Cheio do Espírito Santo. Quando Deus levanta Samuel, foi um. Quando Deus levantou Davi, foi um. Quando Deus começa a levantar os seus homens e mulheres de Deus, é um, cheio do Espírito. O porém é que tem muita gente que só ora se o irmão orar, que só louva se o irmão louvar, e Deus está te vendo quando o teu irmão não está perto, Deus está te vendo quando o pastor não está perto, Deus está te vendo quando você está sozinho, no momento que é para você adorar, você não orar. Estava acontecendo isso lá. Hoje o inimigo ele conseguiu entranhar isso na igreja. Uma palavra que nós que somos do público temos que tirar: desunião. Quando você está trabalhando na obra, você não vai olhar para quem não quer somar, você vai continuar fazendo. Alabassuri, calabassuri, nasce. Você não vai olhar para quem vai te criticar, você não vai olhar para quem vai te caluniar, você tem certeza que você está fazendo a vontade. Era o que o profeta Ageu estava fazendo. Ageu chega e fala, olha só, não está ouvindo porque eles estão falando. Faz porque Deus irá honrar o povo. Só que o problema é que se perdem por coisas fáceis. Mas quando o povo começou a se unir, a glória começou a chegar. E como é que a glória começou a chegar? Alguém estava acostumado com um templo, que o templo era todo bonito, lindo, feito de várias coisas importantes, de ouro, de prata, de bronze. Só que agora o povo começa a fazer com
serra. Quando você dobra o joelho, o diabo ele tem que bater retirada de fracasso. Quando você dobra o joelho e começa a orar, o diabo ele tem que bater retirada da tua serrana. Porque dono de tudo é o Deus que nós servimos. Aleluia, Deus. O porém é que o povo não adora, não ora, não se aprofunda no conhecimento do que é o Deus, e aí se perde. Querem falar palavras bonitas para agradar o irmão, querem falar palavra bonita para agradar a irmã, e Deus está dizendo: fala que eu estou presente. Eu fico imaginando um profeta chegando e falando: olha, não tem jeito, ou vocês reconstroem aqui, ou a glória não desce. O que nós, servos de Deus, temos que colocar no nosso coração? Eu falei esses dias lá na igreja: eu não preciso de você para me orar, é dever eu orar. Eu tenho que orar com vontade e sem vontade, esse é meu dever. E o que nós temos que passar para essa geração? Com choro, sem choro, com vitória ou sem vitória, o povo que ora, Deus derrama. Abassure, carabassure, nossa. O porém é que tem muitas pessoas que estão esquecendo quem é o Deus poderoso. Estão botando Deus numa gravata bonita. Eu sou assembleano, Deus está em todo lugar. Estão botando Deus num terno bonito. Só que a palavra de Deus vai dizer que Deus usa as coisas loucas desse mundo para achar, irmão, para confundir aqueles que acham que são. Se Deus tiver que usar um mendigo para você sem gravata, se Deus tiver que usar quem Ele tiver que usar, Ele vai usar. Só que profeta é diferente de sacerdote. Profeta vai trazer palavra que não vai agradar, é conserto. E o porém, que muitas das vezes nós queremos a bênção, mas não queremos se consertar. Queremos o que está escrito em Deuteronômio capítulo 28, que as bênçãos seguirão, mas esquecemos da parte B. Se nós não cumprirmos os mandamentos, as maldições também acontecerão. Eu não oro e quero que Deus derrame. Eu não jejum e quero que Deus derrame. Eu não sou cooperador e quero que Deus me abençoe. Como é que Deus vai te abençoar e me abençoar se não tiver intimidade com Ele? Oh, glória! Aleluia! O porém é que o povo recebeu algo de Deus, porque não foi um profeta. Foi Deus falando: eu quero que conserta. Eu quero que faça. Porque na hora que reconstruir o templo da maneira que eu quero, eu vou mostrar para eles que estão aí que não é o ouro, que não é a prata, que não é o bronze, mas é a minha presença que faz a diferença. Se você estivesse entendendo, já estaria glorificando a Deus. Tem gente que está incomodado com o seu crescimento e vai ficar incomodado. E daí? Quem está regando, quem está te levantando, não dorme. Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu crescimento é Deus. Eu estava em casa hoje, Deus falou assim comigo: fala para a minha igreja que eu vou derramar algo diferente naquela localidade. Porque eu sou o que sou. Labassuri, calabassuri, nácia. Só que, quando o profeta chega, pastor Flávio, alguém acha que é para trazer algo para agradar. Se chegar alguém, se denominando profeta, para trazer algo para te agradar, está fora. Porque Deus, quando envia um profeta, porque está cheirando mal a adoração, está cheirando mal a maneira de buscar, está cheirando mal a união. Quando Deus envia um profeta, é para dizer: melhora. Coloca a casa em norte, que aí eu vou abençoar o meu povo. E Deus não vai enviar um profeta somente ao povo, Ele vai enviar aqueles que já estão posicionados. Quando
olhou, lá tinha homens. Porque o texto vai dizer que tinha homens que já tinham visto a outra glória. Mas agora no texto também vai dizer que esta segunda glória será maior do que a primeira. Por quê? Deus estava levantando uma geração como eu e você. Que muitas das vezes alguém olha e menospreza. Que muitas das vezes alguém olha e fala, não tem Espírito Santo. Que muitas das vezes alguém olha e fala assim, isso daí não vai chegar a lugar nenhum. Eu quero te dizer que Deus, Ele levanta quem Ele quer, da maneira que Ele quer e conforme Ele quer. Só que, para a igreja ser abençoada, ela tem que conhecer o Deus que serve, amém? E quando você coloca no coração para orar, quando você coloca no coração para evangelizar, quando você coloca no coração de não olhar para o que estão falando de você, você vai ter um foco. Você quer ver uma coisa? Neemias reconstrói o muro. Sanbalate e Tobias chegou. Para que tu vai fazer isso? Porque eu vim para agradar o meu Deus. Calabassura e calabassura. Neemias começa a reconstruir, porque reconstrução não é fácil. É algo que estava parado, destruído. Satanás estava operando e agora Deus fala assim, agora eu quero fazer. Não tem cidade. Eu vou falar dessa forma, que aonde a igreja entra não há transformação. Me desculpa, mas eu vou falar dessa forma. O macumbeiro tem que se converter. O traficante tem que se converter. O homicida tem que se converter. Porque aonde o Espírito de Deus entra, Satanás e seus principados têm que sair. O porém é que Deus quer te usar, mas eu não posso. Não dá para mim. Bota desculpa em tudo. E quer que as bênçãos cheguem. E quer que a glória de Deus desça quando você louva. E quer que Deus faça algo tremendo quando você pregue. Coloca Deus em primeiro lugar. Deus, eu não estou aqui para agradar um homem, nem muito menos para bater em ninguém. Mas eu estou aqui para falar do reino. E o reino tem dono. Antes do pastor Flávio estar aqui, antes de eu estar sentado ali lá, Deus já tinha marcado esse encontro com a igreja. Tem pessoas que estão parando porque o fulano falou, porque o ciclano falou, meu amigo, olha para Jesus. Quando Deus levanta alguém diferente, Deus nunca vai levantar alguém igual ao outro, não. Deus vai levantar alguém diferente. E a palavra de Deus ela é bem sincera nisso. Golias zombando, Saul escondido atrás das pedras, juntamente com os irmãos de Davi. Davi já estava acostumado a falar com Deus, mas não era no meio da multidão. Davi estava tomando conta de ovelha no pasto. Davi estava tocando harpa. Davi estava adorando a Deus. O urso veio, o leão veio. Davi lutou contra eles. Os seus irmãos sabiam que ele era cheio do Espírito Santo. Mas estava querendo travar o ministério de Davi. Só que quando Deus escolhe alguém, não tem quem possa travar, meu Deus. Alabassura e calabassura e nasce. Quando Deus decide levantar alguém, não tem quem possa parar. Deus decidiu, Ele vai surpreender. A palavra vai dizer que Golias estava dias, zombando, não tem ninguém para vir, não tem ninguém para vir. Jessé, seu pai, muito sábio, falou, vai levar um alimento para os seus irmãos. Será que na guerra não tinha alimento? Será que lá não tinha cozinheiro? Vai lá levar. Era Deus soprando no ouvido de Jessé, dizendo assim, manda o menino ir. Porque o meu espírito está sobre ele. Alabassura e calabassura. Manda o menino ir. Porque a minha presença está sobre ele. Irmão, preste atenção no que eu vou te dizer.
Quando Davi chega lá, estão zombando, Saul quer negociar, falando: se alguém for contra Golias, eu darei a minha filha. Era uma autoridade, mas já não tinha presença. Era uma autoridade, mas já estava com medo. Sabe por quê? Porque o servo de Deus, quando ele perde o Espírito Santo de Deus, ele perde a presença, ele fica com medo de pelejar, ele fica com medo de quem está crescendo, ele fica com medo de quem está prosperando. Então entenda uma coisa: você é servo e serva de Deus. Se teu irmão está crescendo, glorifique. Se a tua irmã está desenvolvendo, glorifique. Porque Deus tem algo novo para ele. O povo lá, escondido, os soldados, Davi chega e fala: quem é esse circunciso? Quem é esse que está zombando do Deus Todo-Poderoso? Davi não falou dos homens, mas falou do povo, não, tá? Ele falou: quem é esse que está zombando contra o Deus Todo-Poderoso? Porque estavam zombando do Deus de Israel. Quando zomba de mim, de você, não está zombando de mim, está zombando que Deus não está fazendo. A basura e cala, a basura e nasce. Só que aí Deus fala assim: vai, Davi, vai lá. Davi falou: eu vou contra ele. Já não tinha glória, não tinha presença. Porque tu está pensando que a glória é só no pai. Só dentro do... Não, tem que ser aqui, ó. É aqui dentro. Lavaçu, essa brasa que arde no teu peito quando tu adora. Essa brasa que arde no teu peito quando tu ora. Essa vontade de fazer a obra de Deus. Quando você está lendo a palavra e falando: precisa, alguém precisa, eu vou falar de Jesus para alguém. Ela tem que estar aqui. Lavaçu, que é a lavaçu de nasce. Alguém fala: chegou o louco aí. Falou que vai. Os irmãos dele falam: o que tu veio fazer aqui? Irmão de sangue. Você não vê Davi respondendo nada a ele. Davi pega, ó. Saúl coloca a roupa, Davi fala: essa roupa não dá não. Eu não estou acostumado a pelejar dessa forma. Você está me entendendo? Eu não estou acostumado a pelejar dessa forma. Davi estava possesso da presença de Deus, indignado com o inferno. Porque infelizmente tem pessoas que não se alegram com o teu crescimento. Mas Deus mandou te dizer nesta noite: continua crescendo, porque Deus está operando o milagre. Abassu e alabastebas. Davi separa as pedrinhas e vai. Golias começa a roubar. O final da história você já sabe. Caiu o povo vitorioso. Por quê? Porque Deus ele tinha feito. Agora o profeta Ageu, ele vem e fala sobre algo muito extraordinário. Deus quer falar conosco. Deus quer derramar algo sobre nós. E aí o que acontece? Vamos se unir. Me desculpa, mas eu vou falar abertamente. Faz um cruzado evangelista. Convida as igrejas. Quem é que está lá? Não vou não. Falamos tanto de comunhão de altar. Quem é que vai? Não vai. Por que não vai? Está de bandeira. Não é assim? Só que Deus ele queria tratar com o povo. E tem uma coisa que eu vou te dizer: quando Deus quer tratar com o povo, não importa quem é que está de frente, Deus vai tratar com o povo. Me desculpe, mas eu vou falar abertamente. Se o daqui não falar, Deus está de fora para falar, mas que vai falar com o povo, vai. Deus queria fazer algo extraordinário, derramar a sua glória, a sua presença sobre o povo.
comigo, comunhão. Tinha que ter adoração. Tinha que ter oração. Mas uns queriam puxar para um lado e o outro para o outro. E Deus fala, não é desse jeito. Vamos fazer o templo. E eu vou derramar algo maior sobre o templo. É assim que Deus faz. Eu vou derramar algo sobrenatural sobre o templo. E o povo que não é espiritual, muitas das vezes, vamos construir. Vamos reconstruir. Só que Deus estava falando do templo. Eu e você somos o templo. Unidos, nós vamos ser cheios da graça. Unidos, nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Unidos, nós vamos ser imbatíveis. Enquanto o irmão Flávio ora daqui, nós oramos de lá. Enquanto um ora na Serrana, outro ora daqui, outro ora de lá. Enquanto um ora de BG, outro ora daqui. Quando ora, Deus transforma. Só que nós estamos vivendo um tempo que um quer ser melhor que o outro. Estamos vivendo um tempo que não querem mais respeitar hierarquias. Estamos vivendo um tempo que o nome de pastor está se tornando uma vergonha por causa de escândalos de pessoas que não têm compromisso com a obra de Deus. Pastor Beto, mas por que o senhor está falando isso? Porque eu fui criado. Meu pai me levava para a igreja e muitas das vezes debaixo de chuva. E a maior autoridade na igreja era o pastor. Hoje em dia, fazem fake com o nome de pastor. Qualquer escândalo, as pessoas ficam alegres com o nome de pastor. E naquela época não era diferente. Deus levantou um. Deus quer levantar você para defender a noiva. Você que está indignado. Você que está indignada com essas coisas que estão acontecendo no século XXI. Deus quer levantar você para dizer: o dono da igreja se chama Jesus Cristo de Nazaré, e ele retornará para buscar a igreja. Só que como é que a gente que é servo de Deus, vamos falar de Deus, se não procurar conhecer quem é o Deus que a gente serve? Que na primeira luta quer abandonar Jesus. Na primeira luta quer postar no Facebook, no Instagram, no Twitter. E Jesus está dizendo: eu estou vendo tudo, mas não estou vendo você me adorando. Ultimamente, por crente da glória na igreja, o pastor tem que dar glória aí, não, irmão. A glória tem que vir de dentro para fora. Então nós entendemos que quando a igreja ela começa a ser tratada, vai haver uma separação. E qual é a separação? Entre o joio e o trigo. Por quê? A igreja é tratada. Deus levanta os homens, levanta as mulheres de Deus, mas a igreja é dele. Vai ter alguém que Deus vai levantar e vai usar mais do que eu e você. E nós temos que respeitar. Vai ter alguém que vai ser cheio do Espírito Santo mesmo, nós temos que respeitar. Vai ter alguém que vai impactar essa nação e pode estar aqui dentro, e nós temos que respeitar. Porque Deus, para Deus não tem idade, para Deus tem qualidade. E tem muitas pessoas que estão matando a ovelha. Tem muitas pessoas que estão matando o rebanho. Porque está na posição de ensinar e tratar, mas não quer tratar. Quer bater. Quer julgar. E Deus fala assim: não. Fala para eles, para os anciões. Olha só o que Deus fala. Que eu quero que faça o templo. O mais simples que seja. Quando tiver terminado, eu vou derramar a minha glória. Por quê? Porque tem coisas que é para mim você colocar a mão para fazer.
aqui dentro da igreja, quem tem que colocar a mão a você para fazer? E tem gente que reclama. Mas está assim, eu vou fazer, porque fulano tem que fazer. E Deus está falando, é você que tem que fazer. A responsabilidade está contigo. Recalabassuri, calabassuri. Só que nós queremos delegar para outras pessoas que Deus colocou para nós fazer. Deus quer te usar. Deus quer transbordar. Deus quer encher você do Espírito Santo. E eu creio que está enchendo nesta noite. Quando você tocar o instrumento, Deus vai batizar com o Espírito Santo. Quando você louvar, Deus batizar. Deus curar, Deus libertar. Quando você pregar, almas se converterem. Só que está havendo um conflito interno. E também naquela época havia. Mas vai acabar. Porque o crescimento quem dá é Deus. Aleluia. Se Deus tiver que mudar os altares todos na face da terra, Ele muda. Se Deus tiver que arrancar os anjos da igreja que estão fazendo a obra de qualquer maneira, Ele arranca. Esqueceu quem é dono da igreja. É Ele que é dono. Mas que a obra vai ser feita, vai. Por quê? Vou dar uma caminhada dentro da palavra. O filho, né, está fazendo tudo de qualquer maneira. E Deus avisando ele, o certo é a casa. E nada. E Ana sempre subindo ao tempo de Silão. E Penina sempre humilhando. Estou resumindo, hein? Porque quando nós vamos falar de profeta, nós temos que ver o que está acontecendo, o que houve antes e depois. Porque tudo